E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu queria trazer o assunto assim mais para perto da gente, assim mais para o campo lógico. Você falou, eu nem lembro agora se foi, eu não anotei direito essa parte, que falou sobre a formação do indivíduo que está mais, que você não acredita que está mais ligado à hereditariedade. Vou te dar um exemplo, para aproveitar essas, não essa aqui, as duas lá, são mulheres que eram mulheres comuns, tinham uma vida comum, principalmente a Suzane, e de repente se tornou uma assassina. Essa característica que dá uma pessoa de ser capaz de matar alguém, tu acha que ela está mais ligada na hereditariedade ou no meio ambiente? Então, você sabe que essa pergunta, antiga, sim, ancestral, e você sabe a resposta. Você até sabe o que eu vou falar. Mas quem tá nos eu vou ouvindo, tentar... Não, a resposta é que são as duas coisas, né? Mas, assim, vamos detalhar um pouco para não roubar muito no jogo, assim, descaradamente. Mas, assim, a genética é uma gênese, né? É uma origem. Então, qual é a suposição? Que essa gênese está no código de proteína que chama DNA. Isso que é um DNA, né? É um monte de condensador de informação que vai falar, produz essa... É uma proteína que manda produzir outras proteínas, que mandam produzir outras proteínas, e assim você vai fazendo o tijolinho, o edifício do que você é. Tem uma outra gênese que eu vou chamar de gênese simbólica, tá? Que é assim, tudo que você escutou, tudo que sua mãe desejou. Quando que você começa? Você começa quando uma meia célula junta com outra meia célula, que chama, né, aquele óvulo. Um óvulo, um sêmen, duas sementes se juntam e formam um embrião, e é o embrião da vida e tal. Só que você pode... É controverso isso também. Sim, você pode pensar... Por que é controverso? Porque eu já vou... Dá uma complicada, é o mesmo, mas você está dando outra? Não, assim, eu estou pensando que, a origem da vida, ela é discutida há muito tempo também. Inclusive, galera que fala que discute aborto, por exemplo. Sim, mas pensa que aí isso. Pensa que, sem pensar ser 3 meses para frente, 6 meses para trás, eu ainda estou querendo jogar para trás. Porque, por exemplo, quando que meu filho nasceu? Quando teve essa concepção e fez uma célula e começou a anidar na minha barriga? Em parte, sim. Mas, em parte, você pode pensar que ele nasceu quando eu desejei ser mãe, que foi um pouco antes dele ser concebido propriamente. Mas, quando eu desejei ser mãe, de fato, que eu falei, tá bom, agora eu quero ser mãe, vamos então, tal, beleza. Que eu comecei, talvez com 13, 14, 15 anos, me formar como uma mulher e falar, olha que interessante, eu quero ser mãe. E talvez, não com 15, talvez com 3, com 5, quando eu brincava de boneca. E vocês sabem, uma ideia que me pirou a cabeça, que uma menina nasce, na barriga da mãe, ela já carrega todos os seus óvulos. Aí pensa comigo, se você, na barriga da mãe, já tem todos os seus óvulos, e os óvulos dessa menina já carregam nela, no útero, que é o saquinho de óvulo, todos os outros óvulos, então é uma misanabime, né? É aquela coisa o fractal que está aqui, que essa forma repete aqui, que essa forma repete aqui, que essa forma repete aqui. O óvulo se amarra nos fractais. Adoro. Não é? Então, aí, para ir bem longe, será que o meu filho nasceu no dia que ele foi concebido, que eu não sei exatamente quanto é, mas eu calculo? Ou, então, fisicamente, né, a molécula, o gene, porque aí a gente fez um exame e tudo bem, era 46
cromossomos e era 23XY, é o menino. Tudo bem, essa é uma materialidade que diz de um código, mas e todo o código simbólico, toda a gênese simbólica imaginária que está com ele e que me ultrapassa, porque eu estou falando da minha vida, da minha história, minha aspas, né, de uma mulher qualquer que está se formando como mãe ao longo de toda a sua vida. E a espécie humana que está em mim, que fomenta essa bolsa, que chama, né, útero, que vai crescer, e esse saquinho de óvulo, de semente, que chama ovário, que vai ter os ovinhos que vão ser concebidos. Isso é incrível. Aí você fala, tem uns 150 mil, 200 mil, que é o Homo sapiens sapiens. Não, porque, né, os mamíferos têm muito mais. E os seres vivos têm muito mais. Então, o que faz Suzane ser Suzane? O que faz ela desejar, entende? Tal ideia e tal formação na história de vida dela, com muita linguagem, com muito valor, com o que ela quereria ser diante do outro, do olhar do outro, do amigo na escola, desse homem com o qual ela fez uma aliança, na verdade com os dois irmãos. O que é? Qual é a trama edípica? Aí eu trabalho com essa parte. Meu trabalho básico é a trama simbólica e imaginária. Eu posso te falar, um perverso, um psicopata, transtorno bipolar, um depressivo, um histérico, um obsessivo, não se constrói assim. Tem uma história e que é sempre no mínimo de 3 gerações. Porque para mim, ou para fulano, ter tal evento na vida dele, ele está respondendo ao que o pai desejou, ao que a mãe desejou. Então, sim, a gente responde aos pais, que por sua vez precisa entender esse pai. Por que eu precisei usar de violência? Por que eu faço assédio com uma mulher? Qual é a noção de masculinidade e virilidade que esse homem precisa ter? Por que ele é a favor das armas? Por que ele precisa dessa potência? Quem é o pai dele? E o pai, para ser assim, quem era o avô? O pai do pai. Então, se você for voltando, tem uma gênese. Assim como o gene da carga genética, tem uma gênese simbólica muito complexa. E às vezes você precisa de anos, 3, 4, 7 anos de uma análise para decifrar isso. E eu vou te falar, já atendi casos graves. Graves, assim, vejo coisas e alucino. É muito difícil para mim estar aqui agora, tenho que levantar, descer, sair, né? Que aquilo que eu falei, estar bem dentro de si mesmo, não acontece com muita facilidade. E o que você vê? Que você precisa abrir todo esse quebra-cabeça. É um leque muito complexo, de uma história, de todas as genéticas, vamos chamar assim, de todas as gêneses. Entende que a sua pergunta ela fica bipolar. Então, eu estou complexificando um pouco e respeitando ou buscando respeitar todas as gêneses que se tramam. A gente sabe exatamente como, vamos pegar um exemplo, trauma. A gente sabe como exatamente naquele momento tal voz daquela avó que você amava, sim, quando ela te deu uma super cortada, que tanto de cortisol entrou em você, que te deu estresse, que disparou teu coração, ou quando a sua casa foi assaltada e que isso foi um trauma, quando você sofreu uma tentativa de estupro, que isso te marcou, quando você acertou uma prova, passou um exame, você foi o melhor da sua escola, que efeitos bioquímicos delicados isso causou em você, um dia a gente vai saber. Quando uma palavra, um efeito simbólico gera uma avalanche metabólica, por exemplo. Aí a gente vai estar num outro nível de ciência. A gente não está, mas a gente está tentando engatinhar e está tentando se casar aqui, né? Se juntar. A gente não pode casar porque a gente não sabe fritar um ovo. Putz, Álvaro, e não dá, não porque você já é comprometido, Álvaro, eu estou consciente disso. Mas nem simbolicamente a gente não pode nem acampar junto. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!